Olá, amadinhos! Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa conosco, não é mesmo, Pura? Isso mesmo! Vamos lá, então. É claro, comigo, professora Pura Moreno, eu convido aí você que já está ligadinho, aguardando aí o tema da aula. E é claro que eu não estou só, né? Amadinha, apresente-se. Euzinha, professora Márcia Ramos Martins. Mada, deixa eu te falar. O nosso aluno que está aí, aguardando já para a gente liberar aí o tema desta aula, dá um spoiler aí para ele, não na totalidade. Amado, vocês estão preparados para a aula de hoje? Tenho certeza, vocês querem saber o que a gente vai trabalhar hoje? Na aula 34.1 são os gêneros. Gêneros o quê? Não! Ai, para tudo! Vamos lá, de olho na tela. Vamos lá! Gêneros literários, função, conteúdo, formato. Beleza, então, de olho aí, pode já preparar seu material. O aluno Mediação Tecnológica, ele vem sempre preparado, né? Beleza, Exatamente. Então, vamos lá. Vamos para a habilidade da aula. Identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e de pontuação ou outras notações para a produção textual. Para o desenvolvimento da linguagem. Beleza, então, vamos nesse embalo aí. Texto atual, língua portuguesa, trazendo sempre aí um texto atual, um momento em que você aí, aluno da NASA, vai exercitar, né, a leitura. Acompanhe, vamos lá. Soneto de separação, Vinícius de Moraes, gênero poesia. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez o vento, que dos olhos lhe fez a última chama, e da chama fez o pressentimento, e do momento imóvel fez o drama. De repente fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Ok, e agora nós vamos para o momento sobre o autor. O autor Vinícius de Moraes. Nascido no Rio de Janeiro, foi um dos mais importantes artistas brasileiros. Ao longo dos seus quase 67 anos, criou um leque de produções literárias e musicais memoráveis, além de um dos mais famosos nomes da música popular brasileira. Foi escritor, poeta, jornalista, crítico de cinema, diplomata e muito mais. Foi um dos grandes nomes da cultura do Brasil no século XX. É conhecido como Poetinha, apelido dado pelo seu grande parceiro, Tom Jobim. MPB. Vinícius de Moraes sempre será lembrado como um dos principais nomes da MPB. A música Chega de Saudade, por exemplo, com a batida de violão marcante, ficou mundialmente famosa e tornou-se outra das canções símbolos da bossa nova. Em 1965, o artista compôs, junto com Edu Lobo, a música Arrastão, interpretada por Elis Regina. A canção ganhou o Prêmio Festival Nacional da Música Popular Brasileira da TV Record. Beleza, então, muito bem. E aí encerramos esse primeiro momento aí da nossa língua portuguesa, né? Mas na verdade é para já te convidar, né? E você ficar envolvido aí nesse sentimento, porque esta aula vai mexer com o que, amadinha? Olha só, com as emoções. Viu só? Então, beleza, agora nós vamos avançar. Já sabemos que vamos trabalhar o quê? Não ouvi. Mais alto. Vamos trabalhar com gêneros literários.
Você vai ter aqui os conceitos, tá? De cada um, saber o que são esses gêneros literários, né? Como eles surgiram, quem deu aí essa nomenclatura de gêneros literários, né, Amadinha? Será que isso foi agora? Ou há muito tempo? E como foi que aconteceu essa classificação? Tem? O gênero literário é tudo. Falou literatura, tudo é gênero literário, é isso? Vamos lá, então. Conhecendo um pouquinho sobre os gêneros literários. Beleza. Eu pergunto aí para você. E aí, você estudou tipologia textual e gêneros textuais, certo? Sim. Vamos lembrar? Então, o que é tipologia textual? O que é gêneros textuais? Olha só, essa interrogação, ela não pode mais existir aí, hein, aluno da NASA? Trabalhamos várias aulas, sempre vinculando o conceito de tipologia textual e gênero textual, tá bom? Então tá, vamos aqui agora com esse organograma entender por que toda vez, quando estamos falando de literatura, aqui vem o conceito em relação à tipologia e gênero textual, que o gênero não despreza a tipologia não despreza os gêneros textuais, né? Porque eles estão intrinsecamente ligados. Quando você constrói, quando você produz um gênero, você está automaticamente também produzindo um tipo de texto. Então, por isso que um não despreza o outro. E é esse movimento que faz aqui. Olha lá, gêneros textuais, tá? Que logo estão, olha a seta, né? Que logo vem, ó, ainda colocamos aqui para ficar melhor, né, Amadinha, para ele. Gêneros textuais está dentro da tipologia textual. E aqui é essa sequência, esse círculo. Por quê? Porque essa linguagem, essa construção, essa produção, ela vai estar envolvida sempre vinculando gêneros e tipologia. Simbora! Bem, eu quero uma estante dessa linda e maravilhosa para mim. Ai, fiquei agora com vergonha, porque a minha está toda bagunçada, tá parecendo a da Amadinha. Gente, vou confessar para vocês, a professora Amadinha é caprichosa. Se você vê, olha, a biblioteca dela, gente, faz até umas curvas, assim, tem uns designs, sabe? Beleza, mas a minha não vou mostrar, não. Vamos lá, essa leitura imagética é para lembrá-los que nós temos diferentes gêneros textuais, né? E diferentes, claro, tipologias. Lembrando que os gêneros textuais têm fim? Eles são contáveis? São infinitos gêneros. Ah, é. Aí, lembrando também que a tipologia, só para lembrar, dar uma, como dizer assim... Uma recordação. Uma recordação para o aluno relembrar que a tipologia narrativa, a narração, a descrição, a argumentação, dissertação e a injunção. Peraí, o bom mesmo é o nosso estudante que está aí acompanhando esta aula, ouvir e ver, né? É claro, essa explicação. Então vamos lá, agora sim. A professora quer recordar com você, momento recordação. Tipologia textual. Então ela não existe aí, aliás, ela só é uma, duas? Não, atenção aí, ó. Vamos lá. As principais, tá? Ó, narração, descrição, dissertação, olha só, exposição e injunção. Top 5, injunção. Mas, segundo Marcuse e o teórico, né, que São estuda... 9. Só que a gente trabalha muito com essas 5 tipologias, tá? E lembrando que cada texto, né, Amara, que a gente produz, não é só um único texto. E vocês vão perceber a questão das características que cada tipologia tem. Vamos pegar aqui a injunção. Um gênero. A carta, que é tão antiga, que já foi trabalhada em uma das aulas de literatura. A carta, vamos lá. Carta, o que eu vou dizer ali da carta, né? É uma narrativa. Tá, vamos lembrar da carta lá da nossa aula do quinhentismo, de Pero Vaz. Ele relata lá. E aí, como é que ele faz esse texto? Porque o gênero é carta. Como é que ele colocou esse texto lá? O que ele faz ali naquela história? Ele
citar, vai contar, ele vai descrever. Ah, olha aí, ó, tipologia. Ó, descritiva. Só que como é que ele descreve quando ele diz, e vi muito formosa? Com detalhes, vão assim pegando os detalhes com adjetivo, vai qualificando. Mas só que você sabe que num texto, no gênero, pode ter outras. Só que um vai destacar mais, vai ser predominante. Exatamente. Então, quando esse navegante, ele conta ali, né, na carta que manda lá para o rei, o que que acontece? Ele está contando, porém ele está narrando. Quem conta não narra? Pois é. Então, ele narra descrevendo. Só que o que mais prevalece naquela carta é o tipo descritivo. Tá? Então, você tem que ficar danada aí nessa questão, identificar o tipo de texto, saber ali naquele gênero o que está prevalecendo, né? Tá bom? E vai dar certo, vai dar tudo certo. Então, vamos embora, recordamos aí a tipologia. Agora sim, vamos lá, porque estamos na aula de gêneros literários. Eu pergunto mais uma vez, Amadinha, eu estou nesta aula cheia de perguntas, né? Vamos lá, então. O que são os gêneros literários? Olha, presta suas características específicas e sua semelhança com um texto da mesma espécie. Quem são esses textos? São uma classificação teórica que tem o objetivo de separar cada texto literário segundo as suas características. Os gêneros literários são categorias dos textos literários, classificados de acordo com a forma e o conteúdo. Como eu estava falando ainda há pouco, vamos lá, vamos pegar a classificação narrativa. O que você tem do texto narrativo? Qual é o gênero? Você pode pegar o gibi, você pode pegar o romance, tudo, ó, um conto, crônica, piada, crônica, ó, né? Tudo isso só faz do mesmo gênero. E ó, faz parte da tipologia narrativa. Então, os gêneros literários, vamos lá, tomem nota aí, são categorias. Categorias, olha, tá bom? Não esqueçam. Categoria de quê, professora? Categoria dos textos literários. Essa categoria, ela pode se classificar, ou seja, se dividir, né? E aí, como é que essa categoria vai se dividir de acordo com a forma e o seu conteúdo? Beleza? É por isso que nós temos agora esse estudo amplo entre vários gêneros aí literários. Vamos aqui um a um. Então, a categoria foi dividida. Então, vamos agora para a classificação desses gêneros literários. Beleza? Vamos entender como foi que isso aconteceu. Na antiguidade clássica, pelo filósofo grego Aristóteles, as quais foram divididas em épico, lírico e dramático. Ou seja, né, então, o que estamos estudando hoje já foi aí registrado por nosso grande filósofo Aristóteles. Então, olha lá, muito tempo aí. Atualmente, os textos literários são organizados em 3 gêneros, que é o narrativo, o lírico e dramático. Pronto. Tudo atualizado para você agora, tá? Professora Márcia, eu colocar aí em um quesito, uma resposta que os gêneros literários são épico, lírico e dramático, eu vou errar a questão? Nunca no Brasil, Amadinho. O épico quer dizer narrativo. Beleza, eu vou deixar aqui bem organizado para ele. Olha lá, pronto. Lírico, tá? E o dramático que não tem erro. Pronto. Vamos aí aos exemplos. Exemplos aí de gênero narrativo. A epopeia, o romance, o conto, a novela, a fábula. Então, aí já tinha citado antes. Então, todos são exemplos de gênero narrativo. E todos eles têm uma característica em comum. O que tem? Tem a questão dos personagens, do enredo, do espaço, tudo isso na característica narrativa, no gênero narrativo. Isso, todos aqui têm esses elementos, tá? Que você vai lembrar lá do pente, ó, personagem, olha só.
enredo, espaço, narrador. Beleza. Entendeu? E tempo. Então, vincula o gênero narrativo, é aquele gênero que vai receber a tipologia textual, o tipo de texto que contém aí os elementos como personagem, enredo, como a professora falou, tempo, espaço. É só você se organizar, né, na sua, vamos dizer assim, na sua compreensão. Abre o coração e aí vai dar tudo certo. Entendemos agora que esses gêneros narrativos, né, eles têm os subgêneros. Ei, professora, tá ficando difícil. Não. Existe uma classificação maior no topo da pirâmide, os gêneros literários. E aí Aristóteles vem e diz, epa, peraí, isso tá muito amplo, vamos organizar, né? Porque nós vamos ter agora que levar essa temática para estudo acadêmico. Então, vamos organizar. E aí, ele passa a dar nome para esses gêneros literários. Ele classifica em 3, épico, lírico e dramático. Porém, né, ele entende ainda que esses 3 gêneros, né, eles podem ser o quê? Subclassificados, né? De acordo com o quê? De acordo com a característica comum de cada um. Todos aqueles que são construídos com a narrativa, eles vão ficar para o time do épico, né? E todos aqueles que estão para aí o lirismo, o sentimento, tarará, vão ficar para o time do lírico, né? E aqueles dramáticos como a iote, como alto, né? Vamos colocar assim, para facilitar para o aluno. Então é isso, essas 3 organizações, não esqueça, tá? A questão do lírico, a questão de expressar o sentimento. Pronto, melhorou. E aí agora nós vamos entender por que eles têm esses subgêneros, tá? Que são os exemplos aí de ode, elegia, madrigal, epitalâmio e ecogla. Esses todos são classificados como gênero lírico. Esses aí vai envolver o que a professora Márcia falou, né? Quando você está numa ode, você está lá dramatizando, colocando ali, né? Envolvida nos seus sentimentos, desculpa. Já a tragédia, a comédia, a farsa, o alto da compadecida. A o alto lá do nosso que você leu. Representar. Isso. Representar drama. É a representação. E esses vão lá para a caixinha, né? Para o grupo dos dramáticos, tá? Então, não tem erro. Vou melhorar aqui, vou colocar por número. Gente, nós queremos deixar isso aqui bem organizado para que você não mais tenha dúvida, tá? Olha, o 2 com aqui. Tá certo, Madinha? Não, tudo aqui é o 2, subi 1, né? E aqui o dramático 3 é o 3, né? Vamos apagar ali o que não está ok. Aqui, então. Aqui, né? Pronto, mas está bem aí, daí destaque, o aluno vai entender. Pronto. Para ficar melhor na mente e no seu coração, nosso texto imagético aí para você. Lembrando que o que está sendo aí, né? Envolvido aí nessa produção. Olha lá. Você consegue ver? Consegue aí retirar? Consegue interpretar? Gênero épico, né? Um gênero narrativo. Você consegue aí construir uma narrativa? Se você não lembra dessa cena... Mas quem gosta de filme, né, Madinha? Esses filmes épicos que fala, são narrativas que contam aí histórias de batalhas, né? De conquistas. E aí nós vamos ver envolvida todos esses personagens épicos, tá? Então o texto épico é uma narrativa heróica, tá? Beleza? E assim vamos embora. O texto literário do gênero épico ou narrativo, ele conta uma história e apresenta os seguintes elementos. Se o gênero épico é um gênero narrativo e conta história, olha lá, o que a professora Amadinha informou para vocês. Narrou, pronto, tem que ter os elementos. Não tem como você narrar sem a presença dos elementos, sem
esses elementos na sua história, tá? Então, o texto épico, que é um texto narrativo, tem que ter um narrador, tá? Uma narradora, tem que ter personagens, enredo, um tempo e um espaço, né? Porque essa história precisa acontecer dentro desse cenário. Então, vamos lá, um trecho, um exemplo de gênero épico. Odisseia de Homero. Canta o muso ao varão que astucioso, rasa Ilion santa, errou de clima em clima. Viu de muitas nações costumes vários, 1000 transes, padeceu no equóreo ponto. Por segurar a vida e aos seus a volta, baldo afã, pereceram tendo insanos, ao claro hiperônio, os bois comido, que não quis para a pátria nomeá-los. Tudo o prole ideal, me aponta e lembra. Pronto. Então, aqui, olha, nesse poema narrativo de Ulisses, tá? Que é aí o Odisseu, né? É o grande herói, né? Ulisses é o grande herói nessa narrativa, nessa história. E ele vence obstáculos ao voltar para casa depois da Guerra de Troia, né? Então, eu acredito que quem aí é fã de cinema, com certeza já assistiu aí nessa linda história. Mais outro exemplo, vamos aqui, sobre o trecho de A Metamorfose, de 1915, de Franz Kafka, tá? De 1883 a 1924. Gregor ficou paralisado de susto. Correr adiante era inútil, pois o pai havia se dedicado a bombardeá-lo. Da fruteira sobre a credência, ele havia enchido os bolsos e arremessava as maçãs uma a uma, sem cuidar em mirar com maior precisão. As pequenas maçãs vermelhas rolavam sobre o chão como se estivessem eletrizadas, chocando-se umas às outras. Uma maçã atirada sem força roçou as costas de Gregor, resvalando sem lhe causar dano. Outra, que foi atirada logo a seguir, pelo contrário, literalmente penetrou nas costas de Gregor. Gregor quis se arrastar adiante, como se a dor surpreendente e incrível pudesse passar com a mudança de lugar, mas ele se sentia como se estivesse pregado no chão e espichou seu corpo em completa confusão de todos os sentidos. Beleza, vamos agora para outra caixinha do gênero lírico. Olha esse texto, que já lindo! Diz tudo, olha só, expressa emoções, desejos, ideia. Então, o gênero lírico vai ter aí as palavras cantadas, ok? Vamos aos exemplos. E já trazendo aqui um soneto de separação de Vinícius de Moraes. Vamos ver se tem realmente essa música cantada e envolvendo essas ideias e essas emoções. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo, distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Ok, então gênero poesia. Temos outro exemplo, vamos lá. Eduardo e Mônica, de Renato Russo. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que as horas eram, enquanto Mônica tomava o conhaque. No outro canto da cidade, como eles disseram, Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Foi um carinha de cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir.
Beleza, então nós vamos colocar aqui para o exemplo 1, o poema, né, esse soneto de separação, em que esse soneto de separação, olha só a construção dele. Ele é um poema lírico, né, que trata ali, no caso, de fato, certo? Diferente aqui da canção, da música, em que nós vamos ter aqui um gênero narrativo. Por quê? Porque conta uma história. E é importante você já registrar, tá, essa diferença do poema lírico para o poema aí narrativo. Então, temos aqui essas duas observações para você. Então, ao analisar um gênero, você já precisa compreender isso. Mesmo que nós estamos tratando de uma poesia, um soneto, está envolvendo as emoções, beleza? Está tendo musicalidade, sim, né? Porque as rimas permitem isso. Mas é claro que no 1, que é o soneto, nós temos fato. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco com a bruma. Das bocas unidas fez-se a espuma, das mãos espalmada fez-se o espanto, tá? Diferente da música. Tome nota! E chegou agora, olha lá, tchan, 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 tchan. O gênero dramático, palavra representada. Legal, né? Então, a caixinha do gênero dramático abre as cortinas, né? Para aí o texto dramático, cômico, para o texto aí trágico. É isso mesmo. E aí a gente já vai lembrar lá, né, do Clube de Leitura Unidade 1. Exatamente, o teatro lá, o teatro. a parte lá da cena que você escolheu para dramatizar, para representar. Legal, muito bem. Então vamos entender. O texto literário do gênero dramático é aquele escrito para ser encenado. Olha aí, legal. O texto aí escrito é para ser encenado. Ou seja, peças de teatro e roteiro de cinema. Ó, você aí agora é um roteirista, né? Porque vai ter que fazer o seu trabalho da unidade 1. Viu que legal? Então, vamos aí à estrutura dessa tipologia, ou desse gênero, tá? Ó. Quando você for trabalhar com a produção, né, de roteiro de um teatro ou de uma peça para o teatro, como você vai construir esse gênero? Atenção, vamos lá. Tem atos, os atos da cena, que é a parte da peça. Tem a cena que compõe o ato. A rubrica são as orientações para orientar tanto as personagens na hora de fazer a encenação. Se a pessoa vai sorrir, se ela vai ficar chorando, se ela vai entrar gritando, são aquelas observações que tem entre parênteses e as falas dos personagens. Ah, como se fosse lá então, né? O padeiro entra, senta, pede seu café, aí tá lá. O padeiro entra, entre parênteses, senta na cadeira, puxa a cadeira. Isso é a rubrica, fica entre parênteses. Exato, sempre assim, são as instruções para a pessoa que vai encenar. Por último, as falas dos personagens. Beleza, então. Tome nota aí, a estrutura do gênero aí é teatral. Vamos ao exemplo. Cena 1, gravando tragédia. Olha a rubrica. Na casa dos patrões, Dona Filomena da Cabula, usando o uniforme de doméstica, sentada e curvada, corta as unhas no quarto separado. Houve um radinho chiado, o volume do programa vai diminuindo. Assim como a luz que afoca, ao mesmo tempo direciona-se, luz no set do outro lado do palco, focando a sala de jantar, repleta de quadros, estatuetas e motivos folclóricos. Em primeiro plano, na mesa, o casal de patrões conversa durante a refeição. Olha só as instruções que aparecem aqui na primeira cena. A fala, Adelaide Calvino, ela quer aprender a ler, quer saber de contrato, viajar em história e em livro. O marido mastiga, tom de desdém e fala alto.
quer ser ouvido lá longe por Filomena. Teve um amigo de vovô, papai, que contou. O negão lá que queria ler essa mesma conversa aí. Ele arrancou a pálpebra do cabra. Ué, não queria ver a luz? Então, ficou arregalado noite e dia. Pela fé. Gente, é um trecho aí, tá? Da peça Teatro da Cabula, de 2008, beleza? E é uma tragédia. É uma tragédia mesmo, porque é Nada de comédia. arrancar as pálpebras pela fé. Então vamos aqui, outro gênero, comédia. Trecho aí da peça do teatro Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Mas Chicó, e o Rio São Francisco? Lá vem Lá- o... Vai. Vai o seu Chicó, tá bom? Vamos lá, vou colocar aqui então o número pra gente se Mas organizar. tá com o nome aí. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ser o João Grilo e você o Chicó. Beleza. Mas Chicó, e o Rio São Francisco? Lá vem você com sua mania de perguntar, João. Claro, tenho que saber. Como foi que você passou? Não sei, só sei que foi assim. Só podia estar seco nesse tempo, porque não me lembro quando passei. E nesse tempo, todo cavalo ali comigo, sem reclamar nada. E eu me admirava, era se ele reclamasse. Então aqui já é, ó, Aqui, completamente comédia. a comédia. Automaticamente o riso vem, né, do âmago, né, pela própria construção aí do diálogo. Vamos então agora, porque nós temos aí uma plateia esperando como fazer esse gênero. Vamos aí à estrutura então, beleza? Tome nota. Os textos em verso, eles são aí os poemas, aqueles que são formados por versos, tá? Exemplo aqui, Soneto de Felicidade, Vinícius de Moraes. De olho agora, cada linha dessa daqui é um verso, beleza? Então, vamos lá. Exatamente. E o conjunto desse verso chama-se o quê? Estrofe. Como fala de soneto, uma estrutura bem básica. Serão o quê? 4 estrofes, sendo 2 com 4 versos e 2 com 3 versos. A Por isso estrutura- que é chamado de soneto. Então vamos colocar aqui para eles direitinho? Vamos lá. O soneto, ele tem, então, 2 quartetos, Exatamente. tá? 2 estrofes com 4 versos, para facilitar. É. 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Somando o total de 14 versos. Então, já sabe que é o soneto. Aí, Beleza. vamos lá, então. Leitura aí desse soneto. De tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do amor, do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, derramar meu pranto, ao seu pesar e o seu contentamento. Ok. Claro Aqui- que tem só uma parte do soneto. né? Vejam que nós temos só os dois quartetos aí, tá? Exatamente. Não está completa. É só para exemplificar a questão do gênero poema e verso, né? Então, cada linha ali é um verso e a estrutura é daquele jeito. Não pode ser estilo prosa, né? Porque aí já vai tirar a estrutura. Então, os textos em prosa, eles são aqueles construídos em linha, organizados em frases, parágrafos, capítulos e partes. Viu só? Bem diferente. Falou em prosa, você não mais está falando do gênero poesia, tá? E você está falando de conto, está falando aí de romance e assim por diante. Menos poesia, menos, tá? Poema. Vamos ao exemplo. Lavoura arcaica. Meu pai sempre dizia que o sofrimento melhora o homem, desenvolvendo seu espírito e aprimorando sua sensibilidade. Ele dava a entender que quanto maior fosse a dor, tanto ainda o sofrimento cumpria a sua função mais nobre. Ele
parecia acreditar que a resistência de um homem era inesgotável. Ok, então aqui um parágrafo, né, já para dar o exemplo como é esse texto em prosa, tá? Beleza. Mas a Amadinha quer saber. O que é literatura? Literatura é a arte das palavras, é a arte com as palavras, é aquela que por meio das figuras de linguagem exprime sensações, emoções, desejo. Então elas englobam diversos textos, sendo aí os gêneros literários como o lírico, o épico e o dramático, tá? Então os gêneros literários, vamos aqui exemplificar um a um. O lírico, nós temos aí a manifestação do eu lírico, beleza? Quando você estiver lá no lírico, lembre-se disso. Expressa emoções, ideias, mundo interior, aí é o mundo exterior. São aí textos subjetivos, normalmente vão utilizar pronomes, verbos aí em primeira pessoa e serão explorados aí a musicalidade das palavras. Vamos aqui então à canção Fácil. Vamos observar o primeiro trecho. Tudo é tão bom e azul, e calmo como sempre. Os olhos piscaram de repente, um sonho. As coisas são assim, quando se está amando, as bocas não se deixam, e um segundo não tem fim. Um dia feliz, às vezes é muito raro. Falar é complicado, quero uma canção fácil, extremamente fácil, pra você e eu e todo mundo cantar juntos. Vamos lá! Fácil, extremamente fácil, pra você e eu e todo mundo cantar juntos, ok? Então tá aí a estrutura. E agora a gente vai chamar um recurso em que você vai acompanhar, é outro exemplo, beleza? Vamos lá, então. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, que conhece o que é verdade. O amor é bom, mas não quer o mal. Não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Ok, você viu aí? Então, mais um exemplo, trazendo para você aí, claro, diferente, né? Não da minha voz, da voz da Amadinha, mas é para você observar, né? O quanto a gente tem essa diferença na composição desses gêneros textuais. E vamos lá que nós temos ainda mais exemplos aí para você. Agora o lírico vem do latim lira, tá? Esses textos têm aí a linguagem poética, tem caráter sentimental, tem a predominância também da subjetividade. Falou de subjetividade, vamos estar falando do eu lírico. Esse eu lírico sempre em primeira pessoa. Vamos lá. O eu lírico, ele é distinto do autor, tá? Ou seja, o eu lírico pode ser masculino ou feminino, independente aí da autoria. Vamos ver um exemplo. Nós vamos ter textos líricos nos gêneros soneto, poesia, ode, haikai, hino, sátira. Oh, beleza. Vamos agora para o gênero épico. Oh, coisa boa essa tipologia, hein? Esses gêneros. Eles aqui são textos que têm a presença de um narrador. O narrador, ele conta uma história e ele conta essa história envolvendo terceiros. Os textos épicos, eles narram aí a história de um povo ou de uma nação. Geralmente são textos bem longos, tá? Envolvendo sempre aí viagens, guerras, aventuras, gestos heróicos, tá? E há também exaltação de heróis e seus feitos. Por isso que a gente tem vários ali. E, claro, esse gênero ele tem seus elementos, né? Falamos de épico, estamos falando de narrativa, de histórias, tá? E aqui nós vamos ver, então, esses elementos. O narrador. O narrador é quem narra a história. O enredo.
é a sucessão dos acontecimentos, um após o outro. Personagens são principais e secundárias, né? Vamos ter aí sempre assim. O tempo pode ser uma época dos fatos e o espaço é o local dos episódios. Vamos aí ao exemplo de gêneros que recebem, né? E aí essa narrativa. Romance, novela, conto, epopeia, crônica, fábula. Beleza. E assim vamos para o último, que é o dramático. O dramático a gente já entendeu que ele expõe o conflito dos homens em seu mundo. O gênero dramático traz aí as manifestações da miséria humana. São textos produzidos com o intuito de serem dramatizados, de serem encenados, tá? E aí os atores fazem o papel das personagens. O diálogo é um recurso muito utilizado. E vai ter uma tríade, tá? Sempre textos aí em que vão estar presente o autor, o texto e o público. E é claro que nós vamos ter como exemplo que aí o gênero tragédia, que são temas funestas, trágicas, né? Vamos ter aí a farsa, que é uma peça cômica de um só ato. Também alto, né? Que você já sabe, já até teve contato, leu. Peça de teor moral, místico ou satírico. E a comédia, que tem aí tema engraçado ou ridícula, beleza? Ok. E aí a gente traz mais um exemplo também, né? Para você aí ficar bem informado e cheio de exemplos e não ter dúvida sobre esses gêneros literários, beleza? O que vai ser de mim? Meu anjo, linda e bela, ela fala. O que vai ser de mim, Romeu? Por que você tem que ser um Montequiu? Se você realmente me ama, eu largo tudo, Romeu. Tudo. Será que falo com ela? Não. Devo aguardar mais um pouco. Por que você tem esse nome? Por que nos importamos tanto com o nome? Se a flor que se chama Rosa tivesse outro nome, ela sempre continuará com o mesmo bom perfume. Por isso eu te peço, Romeu, seja sempre meu. Renuncia a teu nome. Ele não faz parte de ti. Fica comigo, Romeu. Eu quero ficar com você para sempre, me ajuda. Meu amor, o que aconteceu? A morte levou sua última respiração, mas sua beleza continua radiando em seu rosto. Aqui terei meu descanso, aqui que irei partir com meu amor, pois este é o nosso destino. Vou te olhar pela última vez, vou te dar o último abraço, e este é o nosso último e leal beijo. É aqui que termina nosso pacto eterno. Romeu, o que é isso? Isso é veneno? Você bebeu tudo? Aqui espero o meu fim, junto com você. Me dê um beijo e morreremos felizes. Ok. Diante de tudo isso,
É claro que você tomou nota, né, Amadinha? Ele estudou, preparou. Vamos aí, rapidinho. Chegou a hora do quiz. É rapidão, vai lá. Vamos praticar. Classifique os gêneros literários. Diário de uma Paixão. E agora? Rodrigo Santana em As Águas de Março. Beleza! E aí você depois, né, faz a sua análise e responde. Porque agora você vai fazer o seu trabalho, que é mais do que nunca, a teoria com a prática. Você vai escolher uma das classificações dos gêneros literários e vai fazer, olha aí que legal, apenas um parágrafo sobre, tá? Vai contar aí sobre um desses gêneros que você escolher, beleza? Muito bem, então assim a gente encerra a aula, né, Amadinha? Agradecendo a companhia de vocês e até daqui a pouco com a nossa revisão. Valeu, até lá!